Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal. Aproveita que você chegou, já deixa aí o seu joinha, deixa o seu comentário, ative o sininho para receber todas as notificações e compartilhe essa mensagem. No nosso devocional de hoje, eu quero falar sobre uma história que deixa muitas pessoas com dúvida. Quero falar sobre a morte do filho de Davi com Betseba. Por que que aquela criança ela morreu e por que que a Bíblia ela fala que foi o Senhor quem colocou uma enfermidade grave naquela criança? Esses dias nós falamos sobre nós fizemos uma pergunta, né? Será que os filhos pagarão pelos erros dos pais? E nós mostramos na palavra que não, que o Senhor ele faria com que os pais pagassem pelos próprios erros e se os filhos continuassem na desobediência, iriam ter a mesma consequência, mas se os filhos eles se voltassem para o Senhor, eles não pagariam pelos erros dos pais. Mas por que que aqui nesse caso essa criança ela acaba morrendo, já que o pecado não foi da criança, o pecado foi de Davi e Betseba? Vamos entender melhor essa história, não só fixando nessa parte onde a Bíblia fala sobre a morte, mas vamos entender todo o contexto. Eu já ouvi muitas pregações, ou até mesmo já fiz também, usando tal exemplo. Poxa, Urias, ele não dava valor à sua esposa. O cara só vivia na guerra, a mulher ficava sozinha em casa, carente, quase a mesma linha de raciocínio da mulher de Potifar. Porém, tem alguns detalhes dados pelo profeta Natã que nos leva a ver essa história de maneira diferente. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor enviou o profeta Natã para contar essa história a Davi. Dois homens moravam em certa cidade. Um deles era um homem rico e o outro pobre. O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gado. O pobre, porém, possuía somente uma ovelha que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele no mesmo copo, era tratada com tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços, como se fosse uma de suas filhinhas. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para seu visitante, resolveu matar uma ovelha. Mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a, preparou com ela o banquete para o seu visitante. Davi ficou furioso ao ver essa história e disse: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso deve ser morto. E por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Olha quantos detalhes nesse texto. Primeiro falando sobre Betseba e Urias. Primeiro detalhe, Urias amava Betseba. Segundo detalhe, ele era extremamente carinhoso. Terceiro, cuidou dela desde que ela era pequena. E quarto, ela era a alegria da casa. Agora falando sobre Davi, primeiro, fez aquilo para se aparecer para os outros. Ele fez aquilo para poder mostrar o seu poder. Segundo, quis exibir o seu poder, o que podemos chamar hoje de abuso de autoridade. E ao Natan acabar de contar essa história, o Davi ele vai dar um decreto, ele vai dar sua opinião, ele vai ficar furioso. E a reação de Davi nos mostra mais uma vez que o salário do pecado é a morte, pois foi essa sentença que ele mesmo deu. E olha o que o Senhor disse através do profeta Natã para Davi. Segundo Samuel, capítulo 12, versículo 7. Então Natã disse a Davi: Esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei
sobre Israel. Eu livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as suas mulheres, e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada, você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo o Israel em plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou seu pecado. Você não morrerá, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis, não comeu com eles. No sétimo dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros. Entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou, chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer? Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei ter com ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Betseba, sua mulher, teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gededias, por causa do Senhor. Vamos também analisar esse texto. Primeiro, aqui um triste decreto. Deus fala o quanto ele investiu em Davi. Podemos dizer que ele era o servo que recebeu 5 talentos. Segunda coisa, já que Davi usou a espada, agora a espada será contra a sua casa. Foi o que também Jesus disse para Pedro: aquele que vive da espada morrerá. Terceiro, vai ser as suas mulheres serão tomadas dele e serão, infelizmente, tomadas não no oculto, mas diante de todo Israel. Agora eu faço uma pergunta para você. Isso aqui foi o resultado do pecado de Davi e o profeta deixa bem claro que Davi ele foi perdoado. Se Davi foi perdoado, se o Senhor olha para o coração dele e vê o arrependimento e o perdoa, por que a morte da criança?
Se Davi foi perdoado, por que que aquela criança ela não poderia viver? Veja o Senhor, o próprio Deus, explicando o motivo da morte da criança. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Com isto, Davi deu motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem. Imagina se a criança fica viva. O que iriam falar do Santo de Israel? Imagina a alegria do diabo tendo algo que ferisse a moral do Senhor. Agora, ninguém disse que o Senhor não salvou a criança. Esse é o grande detalhe aqui dessa história. A criança de fato morreu, mas não quer dizer que o Senhor não salvou aquela criança. Olha o que Jesus disse a respeito de criança em Mateus 19:14. Jesus, porém, disse: deixem os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Aquela criança, ela não pecou, mas ela geraria o pecado da blasfêmia todas as vezes que os povos lembrassem dessa história. Para não termos em nossa mente a imagem de um Deus maldoso, de um Deus que aqui está se mostrando um Deus mau, parece, um Deus que colocou uma enfermidade para uma criança morrer, veja e entenda como a palavra dele é incrível. A criança não tinha pecado, ela tinha, na verdade, saúde para vir ao mundo e crescer. Aquela criança, ela não nasceu com nenhum tipo de desconformidade na saúde. Pelo contrário, ela nasceu saudável. É, Isso nos remete a algo no futuro. Mas o quê? Qual é o pecado que Jesus teve? Qual foi o pecado que Jesus cometeu para morrer na cruz? Agora, olha para essa oração que Jesus ele vai fazer. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Naquele instante que Jesus ele ora, como Davi orou para que o filho dele não morresse. O Senhor, ele poderia olhar para aquela oração, ouvir aquela oração e pensar: puxa, bem que eu poderia livrar o filho de Betseba e Davi e essa criança nascer. Também o Senhor provavelmente possa ter pensado: eu poderia bem passar esse cálice e não deixar com que o meu filho sofresse. Então você imagina o pai olhando para aquela oração e pensando: eu posso livrar ele, mas eu não vou. Porque o que as outras pessoas vão dizer? Vão com certeza blasfemar. O filho morreu. Mas aonde está o filho agora? Onde que o Senhor Jesus está? Você acha mesmo que o Senhor lançou aquela criança na condenação eterna? O Senhor, ele preza pelo seu nome. Aquela criança morreu. Assim também Jesus morreu na cruz. Assim também o pai não atendeu a oração do filho, pedindo para que aquele cálice fosse afastado dele. O Senhor talvez até tenha tido ali um pensamento: eu poderia, mas eu não vou. Aquela criança geraria a blasfema de outros povos, que olhariam para aquela criança viva e falariam: que Deus é esse, que compactua com a imoralidade, que compactua
com o erro, com o pecado. Aquela criança, infelizmente, não pôde viver. Mas, como eu disse, aqui na palavra o Davi disse: eu não posso trazer aquela criança de volta, mas um dia eu vou ter com ela, na salvação. Um dia eu vou me encontrar com ela diante do Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor não lança no inferno, o Senhor não lança nas trevas um inocente. Que esse devocional possa ter tirado a sua dúvida. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo devocional. E ainda hoje, um pouco mais tarde, finalizaremos aqui o estudo sobre os 10 mandamentos.